Senhor para todos sempre. Graças a Deus, louvado e agradecido seja o nome do Senhor Jesus para todo o sempre. Graças a Deus por mais essa oportunidade que o Senhor nos concede para a adoração ao seu santo nome. E graças a Deus por mais essa oportunidade, pois nós estamos aqui para louvar a Deus esta noite, a dizer o nome do Senhor. E que essa paz possa ser uma paz verdadeira sobre a sua vida, sobre todo o teu ser. E nessa noite nós aqui estamos, juntos para mais uma vez oferecermos ao Senhor o nosso culto de louvor e adoração. Queremos também agradecer ao Senhor pelo dia a qual nós tivemos e agora por esta noite a qual nós estamos neste culto. Esta live nós denominamos culto em seu lar. E nessa noite nós estamos pedindo ao Senhor que venha nos trazer uma palavra direto do coração de Deus para os nossos corações nesta noite. Mas para isso, vamos pedir para que o Senhor tome a frente, tome a direção, tome o primeiro lugar, porque esta obra é dele, o poder é dele, tudo pertence ao nosso Deus. Deus abençoe nossa irmã Marta, nosso irmão Ronaldo, a Rebequinha, não sei se a Ana Beatriz está lá nos assistindo, mas que Deus abençoe. Já colocou aí a paz do Senhor Jesus, pastor. Amém. Que sejam todos bem-vindos para a glória do nome santo do Senhor. Vamos orar, vamos pedir para que o Senhor venha tomar a frente deste culto nessa noite, falando conosco de uma forma gloriosa que somente o Senhor sabe falar. Oremos. Soberano e eterno Deus, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, mais uma vez aqui estamos, Senhor, diante da Tua presença, para louvor e adoração ao Teu santo nome. Ó meu Deus, nós queremos Te louvar, Te bendizer, Te agradecer, meu Deus, pelo dia que o Senhor nos deu, Te agradecer, meu Pai, pela tarde que tivemos abençoada. Agora, Senhor, nós estamos aqui, Pai, para oferecer a Ti o nosso louvor, a nossa adoração. Ó Pai amado, pedimos a Ti, toma a frente, toma a direção, toma o primeiro lugar deste culto nesta noite, Senhor. Fala conosco, fala, Senhor, de uma forma gloriosa que só o Senhor sabe falar conosco. Vai de encontro, Senhor, aos que estão precisando de uma palavra. Que nesta noite o Senhor venha, meu Pai, fazer algo glorioso em nosso meio para a honra e glória do Teu santo nome, porque o Senhor é fiel e verdadeiro, digno de toda a honra e toda a glória. A Ti seja dado todo louvor e toda adoração. Fica conosco, Pai. Abre a porta da palavra, abre o entendimento nesta noite, Pai. Fala conosco, em nome do Senhor Jesus Cristo. É o que eu peço e te agradeço em nome do Senhor Jesus. Amém? Graças a Deus, amados. Estamos aqui. E nesta noite, nós estaremos também fazendo o ato profético da chave. Amém? O Senhor, assim, falou conosco para darmos continuidade nesse ato profético. Então, você vai pegar uma chave, que vai simbolizar as portas na sua vida, vai simbolizar uma casa. E se você tiver uma chave de um veículo aí também, põe aí que no final nós estaremos orando. Quem tiver aí também carteira profissional, currículo, causa na justiça, diagnóstico, fotografia, peças de roupas, pode colocar aí, fique à vontade que hoje nós estaremos orando também. Amém? Nós hoje temos o intuito hoje de trazermos uma palavra de ensinamento, a qual nós sentimos da parte de Deus de falarmos com os irmãos. Desde segunda-feira que nós íamos já preparando este trabalho para passarmos para os irmãos. E hoje à noite que o Senhor preparou para nós estarmos passando aquilo que o Senhor colocou em nossos corações para estarmos transmitindo aos irmãos. Peço a você, que não é inscrito no canal no YouTube, se inscreva lá. Os que já são inscritos, não esqueça de deixar o likezinho lá, irmãos. É muito importante os irmãos deixarem o like lá para nós, o gostei, Deixar o gostei lá para nós, porque fazendo assim nós vamos alcançar vidas. Fazendo assim nós estaremos alcançando vidas para a glória do Senhor. Amém? E você também que não nos acompanha lá, não nos segue pelo Instagram, passe no seguir, @pastor Maurício Farias, @pastor Maurício Farias, nós estaremos ali, estamos sempre tendo uma palavra ali pela manhã. Esses dias não está tendo a palavra porque devido ao nosso trabalho, devido a nós estarmos um pouco mais ocupados, então está um pouco meio que difícil, mas geralmente nós sempre trazemos uma devocional ali, trazemos uma reflexão
para os amados, amém? Mas passe nos seguir ali, que nós temos estaremos passando os avisos, né? Daquilo que o Senhor proporcionar a nós fazermos, nós estaremos avisando lá pelo Instagram, para não ficar avisando por aqui, para não ficar tomando muito tempo, né? Senão acaba tomando muito tempo e a gente acaba, né? Aumentando o tempo da palavra, amém? Mas, graças a Deus, amados, nessa noite aqui nós estamos, nós sentimos assim da parte do Senhor, já havia falado com alguns irmãos, hoje nós queremos falar sobre o simbolismo do Natal, né? Para os irmãos, o significado do Natal. Porém, antes de mais nada, nós não estamos aqui com o intuito de ferir a ninguém, de julgar ninguém. Nós estamos aqui com o intuito de ensinar, né? Nós estamos aqui com o intuito de ensinar, estamos aqui com o intuito de passar, né, aquilo que nós aprendemos, né? A mensagem oculta, né? E como que se diz? A mensagem oculta dessa festa. Não que queremos aqui ser contra nada, não queremos colocar ninguém contra nada, não queremos colocar falar, né, que nós estamos certos, as pessoas estão erradas. Não, não é isso. Nós só queremos aqui passar aquilo que nós aprendemos, né? Nós sabemos que está chegando aí, falta 4 dias para o Natal, e nós assim sentimos da parte de Deus de passarmos para os irmãos este ensinamento, né? Eu creio que vai servir de alicerce para os irmãos, né? Vai esclarecer algumas dúvidas. Nós não estamos aqui querendo ser o dono da verdade, não é isso também. Quero passar para vocês. Mas, acima de tudo, nós não queremos aqui ferir ninguém, né? Nós não estamos querendo ferir religião de ninguém, não queremos ferir a ninguém. Nós estamos no intuito de ensinar, né? De passar aquilo que nós aprendemos. Até porque também, né, fomos criados, nós fomos crianças e às vezes fomos, né, criados naquela história, algo, todo ano é a mesma história e no fim a gente não sabe realmente quem está falando a verdade, quem é que está mentindo, né? Então, nós estamos nesta noite para falarmos dessa festa, né, que vai ser comemorada daqui 4 dias, né? E eu peguei aqui um texto base, né, para nós começarmos dando início, né? Porém, a palavra Natal, ela significa nascimento, né? Nascimento. Então, Natal é porque nasceu alguém, né? O pessoal antigo, quando nós fazemos aniversário, ia fazer aniversário, eles falavam, né? Fulano está fazendo hoje a data natalina da pessoa, né? Eu lembro que tinha umas pessoas, uns senhores que moravam próximo de casa, fulano está fazendo, hoje está comemorando data natalina, aí você vai ver que é aniversário, a pessoa está fazendo aniversário. Então, Natal significa nascimento. Mas, para a gente entendermos um pouquinho a história, né? Não quero assim também prolongar muito, né? Pois tivemos aí fazendo umas pesquisas, tivemos conversando com algumas pessoas também que já têm um certo conhecimento para estar nos ajudando. E o texto base que nós pegamos nesta noite é Gênesis capítulo 9, versículo 21. Gênesis capítulo 9, versículo 21. Aonde tudo começou, onde começou a história daquilo que nós iremos contar para vocês. O que aconteceu? Noé, depois do dilúvio, depois que passara-se o dilúvio, Noé agora ele vai plantar uma vinha. E ele plantando uma vinha da sua própria vinha, né? Ele fez aquele vinho. E tomando-se do vinho, ele acabou se ficando embriagado. Ficou de uma forma totalmente embriagado, que ele acabou ficando nu. E o seu filho Cã, né? Tem umas bíblias que falam Cã e tem umas bíblias que falam Cão, né? Sem o tio em cima do A, né? Mas no original é Cã, né? O filho Cã foi lá e viu o pai nu e começou a dar risada da situação do pai. Vendo o pai ali, né, embriagado, ele foi e começou a dar risada. Aí veio os seus irmãos e foi falar para os seus irmãos. Aí veio os seus irmãos Sem e Jafé. Segundo vai dizer a história que eles pegaram uma capa, como diz a Bíblia, que eles pegaram uma coberta ou uma capa, mas segundo vai dizer a história que eles foram até de meio que de costa para cobrir o pai, e cobriram o pai. E depois de passado tudo isso, Noé, quando soube dessa situação, de que o filho dele, Cã, né, ficou dando risada, Noé pegou aquele menino e amaldiçoou ele. Ele abençoou Sem e Jafé. Porém, Cã, ele
amaldiçoou, falou, ó, você vai ser, com maldição serás amaldiçoado, enfim. E por fim, esse menino, Cã, ele saiu, né, debaixo da proteção do pai e foi se casar com uma mulher que tem umas Bíblias que diz Cusa, mas o nome certo dela é Semíramis. Semíramis, casou-se com Semíramis. E teve um filho chamado Nimrod. Nimrod, teve esse menino chamado Nimrod. Aí que começa a história, que vai começar a história. Nimrod, o que aconteceu? Nimrod, ele foi um moço muito perverso. Ele foi um menino muito ruim, muito perverso. A perversidade atuava sobre a vida deste moço. Ele foi crescendo de uma tal forma, tão perverso, que a sua perversidade chegou a tal ponto que ele matou o seu próprio pai. Ele matou Cã, né? E casou-se com a sua mãe, Semíramis, né? Casou com sua mãe, Semíramis. Olha, o próprio filho casou com a própria mãe, né? E assim por diante. E ele foi o criador da Torre de Babel. Ele foi o criador ele fundou a cidade de Nínive, ele que fundou a Babilônia. Esse Nimrod foi o fundador dessas cidades e outras cidades, né, que chama-se cidades pagãs. Porém, vai dizer a história, né, vai dizer a história que quando esse moço, e também ele foi tão ruim que ele matou o pai, casou-se com a mãe, e depois ele matou o irmão de Abraão também. Ele era muito perverso, esse moço. Ele era muito perverso mesmo. A perversidade atuava na vida deste moço. A ponto que, diz a história, que ele era conhecido até mesmo como um deus, né? Depois, lá na frente, ele foi considerado um deus. Mas, na época, ele era conhecido como, né, como um deus, um homem que fazia uma maldade. E ele fazia mesmo, ele era ruim. Segundo relatos históricos, vai dizer que, porque na cidade de Nínive, foi ele fundador da cidade de Nínive, a qual vai falar que Jonas, né, não quis ir para lá, porque o pai de Jonas foi morto lá na cidade de Nínive. E quando ali Deus fala, né, quando Deus fala com Jonas, que era para Jonas ir lá até a cidade de Nínive, profetizar lá, falar com o povo, pregar a palavra naquele lugar, era porque Deus até falou que aquela cidade, o pecado era tão ruim, que chegava como um fedor sobre as suas narinas. Segundo vai dizer relatos, né, históricos, vai dizer que nessa época, Nimrod, ele fez lá, né, alguns chamavam ele de Deus Bacã, né? Chamava ele de Deus Bacã. Por quê? Porque lá eles começaram, dessa palavra Bacã, começaram a fazer bacanal lá, começaram a fazer um negócio terrível lá. A ponto que eles começaram, Deus abençoe a Simone, seja bem-vinda em nome do Senhor Jesus, que eles começaram a fazer lá, né, aquelas orgias, e começaram até mesmo a envolver criança pelo meio da situação. A ponto que na antiguidade, voltando um pouquinho mais, na antiguidade era comum, né? Todas as vezes que houvesse uma batalha ou um combate, eles iam lá e arrancavam uma árvore, né? E pendurava ali, né, na árvore, alguns penduravam frutos, alguns penduravam até mesmo os seus armamentos para dizer que ganhou a batalha, né? Até os romanos também chegaram a fazer isso também, né? Chegaram a pendurar até maçãs, e assim por diante. E naquela época, eles começaram a pegar a fazer isso também, segundo vai dizer os relatos, né, históricos, que lá na cidade de Nínive, esse Nimrod, ele era vivo ainda. O que ele fez? Conforme ele era, né, conhecido como esse deus aí, Bacã, né, e começaram a fazer isso, eles começaram ali até mesmo tirar a própria vida das pessoas, tiraram a própria vida dos adultos, né, e cortava-se a cabeça e pendurava-se na árvore, né? E das criancinhas também. Para vocês verem como que o camarada era perverso. O negócio, esse camarada, ele era o próprio tererê em pessoa. Porém, ele foi tão ruim, que o seu próprio tio vai e tira a vida dele. Mas ele casou com a sua própria mãe, Semíramis. Né? Semíramis. E o que acontece? Nesse meio tempo, segundo vai dizer relatos, ela fica grávida. Mas ela não estava grávida de Nimrod. E sim, ela teve um caso por fora.
do casamento. Ela teve um caso por fora do casamento. E isso ocasionou o quê? Que ela ficou gerando um menino. E nessa ocasião, nesse tempo que ela estava gerando essa criança, foi que o próprio tio de Nimrod foi lá e tirou a sua própria vida, porque ele era muito perverso, muito ruim na sua perversidade. Tio acabou tirando a sua vida. E quando lá que Semíramis vai lá ver Nimrod morto num tronco de árvore, né? Ele está lá morto lá num tronco de árvore. Ela levantou ali, né? Um altar ali. E ali eles consideraram ele como... Aí já começou a passar a ser chamado Deus Sol. O Deus Sol. Nimrod foi conhecido como Deus Sol. Porque elas começaram a clamar, fizeram um clamor lá junto com as suas criadas, né? E oraram lá e fizeram, né, as suas preces lá, da forma. E o que aconteceu? E eles começaram a dizer que ele passaria a ser o Deus Sol, né? Por fim, ela estava gerando um menino, chamado, a Semíramis estava gerando um menino, né? Que por fim teve o nome de Tamuz. Tamuz. Esse menino passou a se chamar Tamuz. E esse menino foi crescendo também da mesma forma. E ele tinha o hábito de caçar, como também Nimrod também tinha também o costume de caçar também. Segundo vai dizer que talvez ele morreu, né? Nimrod morreu através de um animal que pode ter matado ele. Mas, segundo vai dizer a história, foi o próprio tio que tirou a própria vida dele, porque ele era muito ruim, muito perverso. Vamos lá, para nós, né? Corremos um pouquinho. E o que aconteceu? Agora se nasce Tamuz. Aí eu vou falar uma coisa para você. Quando nasceu Tamuz, segundo vai dizer a história que Tamuz nasceu entre dia 24 e 25 de dezembro. Esse menino nasceu entre 24 e 25 de dezembro. Agora eu volto um pouquinho a dizer para você. Segundo vai dizer a história, que eu quero que você preste bem atenção, que você, né, preste atenção e não vai falar que o pastor falou, o pastor... Não estou afirmando nada. Isso é relatos que estão na história, né? Segundo vai dizer a história que ninguém tem bem certeza do nascimento de Jesus, mas segundo os estudos paralelos, segundo vai dizer a história, aproximadamente, provavelmente, para você que entenda, presta atenção, provavelmente Jesus nasceu no final de setembro, no finalzinho de setembro. Porém, há mudanças de calendário, porque o calendário naquela época era gregoriano, né? Eles usavam o calendário gregoriano. Então, o que acontece? Os judeus, o povo judeu agora, nessa época, eles não comemoram o Natal. Natal, para eles, é em setembro, que vem o Yom Kippur, né? Que é o novo ano. Então, para eles, é em setembro. Eles acreditam assim. Se você for lá em Israel, você vai ver que, né? Inclusive o apóstolo Rodrigo Salgado, né? Está lá em Israel, ele está mandando as fotos, a gente tem acompanhado, né? A gente vê lá. Enfim, porém, isso não é o que eu quero que vocês entendam. Para depois, o pastor Maurício falou. Não, o pastor Maurício não falou. Estou trazendo que a gente aprendeu um pouco. E o que acontece? Isso, né, é provável. Não, isso não quer dizer que isso é uma certeza que Jesus nasceu em setembro. Porém, a Bíblia vai dizer que, né, os magos foram visitar Jesus. Segundo vai dizer os relatos, que os magos levaram um tempo, os reis levaram um tempo para visitar Jesus, ou seja, levou alguns meses para ele ser visitado. Então, provavelmente Jesus nasceu em setembro, no final de novembro, mais ou menos, que eles chegaram lá para visitar Jesus. Segundo vai dizer a história. Não é uma coisa afirmada. Amém? Bom, voltamos lá. Aí nasce Tamuz, esse menino, que também era caçador. Usava-se de caça, ia para meio da mata caçar. E segundo vai dizer também que esse menino, um dia, ele aparece morto. E ele apareceu morto num tronco de árvore também. Mesma coisa que seu pai, né? Pai e irmão ao mesmo tempo, né? Não, quer dizer, ele não era filho de Nimrod, segundo vai dizer a história, né? Que ela teve um caso por fora, a mãe dele, né? E o que aconteceu? E ele estando morto ali,
E próximo daquele local que ele estava morto, segundo vai dizer a história, havia-se um pinheiro naquele lugar. Aí a mãe dele pega-se, arranca-se aquele pinheiro, leva-se o pinheiro para a sua casa e lá ela chama as criadas, fazem 40 dias de oferenda, de clamor, de petição, que aí esse menino vai se chamar príncipe dos céus, ou seja, que atua nas regiões celestiais. O que vai acontecer? Elas começam ali a orar, a fazer a prece delas, começa ali, em 40 dias elas fizeram isso. E depois disso, embaixo do pinheiro, elas começaram a colocar os presentes. Começaram a colocar ali os presentes, as oferendas para o seu filho Tamuz. Foi daí que começou a surgir a ideia de colocar pinheiro. Você está entendendo? Por isso, tem um versículo na Bíblia que está lá em Deuteronômio, né, que eu quero passar para os irmãos. Né, hoje está sendo mais assim, uma parte de ensinamento. Deuteronômio, no capítulo 16, versículo 21, diz assim, ó, não plantarás nenhum bosque de árvore junto ao altar do Senhor, teu Deus, que fizeste para ti. Ou seja, Deus abominou esse pegar o pinheiro e colocar próximo ao altar. Então, por isso que naquela época não tinha pinheiro, próximo do altar. Bem? Só para ficar claro para os irmãos entenderem. E o que aconteceu? Aí vai acontecer o quê? Esse menino foi encontrado morto, a mãe pegou o pinheiro, fizeram lá 40 dias de oferenda e começaram a pegar, colocar os presentes debaixo do pinheiro. Aí, volta-se um pouquinho lá atrás, né? Quando Nimrod era vivo, vai dizer a história que ele pegou e, como ele era tão perverso, tão ruim, que ele era muito perverso, aquele moço, ele era muito ruim. No entanto, ele matou o pai para casar com a mãe, para vocês entenderem a história, né? O cara era tão ruim. O que aconteceu? Nessa época que ele era da ruindade, na época da Babilônia, na época, de Nínive, ali por diante, aí vai entrar um outro personagem que eu falei para vocês, que diz que dia 25 de dezembro é o nascimento de Jesus, mas é uma outra pessoa, chamado Papai Noel, que tem mais popularidade do que propriamente Jesus Cristo. Aí é o que vai entrar uma coisa. Quando elas, só para vocês entenderem, que eu estou falando por partes para a gente entender. Quando eu vou voltar um pouquinho lá do Pinheiro para a gente já concluir, vou te falar, para a gente concluir a história. Diz que, na história, vai dizer que a mãe dele lembrou-se do pinheiro lá atrás, e quando o seu pai lá, quando o seu filho Nimrod fazia as loucuras lá, em Nínive, que pendurava as cabeças, ela começou a lembrar também de pendurar algumas bolas, que eu não me lembro o nome agora, mas tem um nome, um nome mais ou menos assim, mas era tipo umas bolas, e começou a pendurar simbolizando, como se fosse uma adoração. Paz do Senhor, irmão Maurício, amém, seja bem-vindo, irmã Teodora, em nome do Senhor Jesus. Aí começou, eles colocavam ali como se fosse uma adoração, entendeu? Começaram a colocar bolas ali, simbolizando as pessoas, as crianças, até mesmo ele mesmo, simbolizando o Deus Sol, e assim por diante, entendeu? Só para você entender, E o que aconteceu? Aí depois, que aconteceu isso, que a mãe fez tudo lá, essas oferendas, tudo, mas antes lá atrás, isso é a parte do pinheiro, para você entender, entendeu? Para você ficar ciente do que significa o pinheiro, O pinheiro. Aí alguém vai dizer assim, pastor, é pecado colocar árvore de Natal na minha casa? Você é quem sabe, eu só estou te passando aquilo que nós aprendemos. Estamos te passando aquilo que nós aprendemos e o que vai contar por detrás da história, Porque tudo, eu vejo assim, tudo que é referente a Jesus, sempre tem alguma coisa para abafar a história de Jesus. Então, se tem uma história por detrás, a gente tem que saber por que aconteceu essa história, por que está sendo isso, Então, o que aconteceu? Diz que esse Nimrod, ele vai e lá atrás ele pega-se e ele vai se espelhar
num senhor que ajudava as crianças na época, né? Ajudava as crianças, ajudava todo mundo. Ele colocava moedas na porta das pessoas e ajudava. Que era conhecido como São Nicolau. São Nicolau. E por ele ser tão mau, esse rapaz, então ele queria dar uma boa impressão, principalmente para as crianças, ele criou o famoso Papai Noel. Que aí, antigamente, o Papai Noel não se vestia de vermelho, e sim de verde. Aí tiveram a ideia, porque quando Jesus foi para a cruz, vestiram Jesus de um manto vermelho. Pegaram para imitar, porque o inimigo, ele imita as coisas de Deus, ele quer imitar as coisas de Deus. Não sei se os irmãos estão entendendo aí, mas se não estiverem entendendo, irmão, dá um amém aí para nós, né? O que aconteceu? Foi criado esse personagem, porém, para o quê? Para apagar realmente a história de Jesus Cristo. Vocês estão entendendo? Que é para deixar as crianças focadas, porque depois que as crianças crescem, vai falar, Papai Noel não existe. E aí a ideia era o quê? Que também Jesus não existe. Está entendendo? Você pegou a mensagem oculta que está por detrás disso? Papai Noel não existe e também Jesus também não existe. Essa era a ideia, de enganar as pessoas, principalmente os adultos, as crianças, né? E assim foi por diante. E o que aconteceu? Depois que a mãe dele fez isso aí, essas oferendas, né, lá do Pinheiro, lá, né? E foi rodando-se muito para outros países, né? Chegou no Egito, eles já tinham outro nome, nós já não chamava-se mais Samires, nem Tamuz, nem Nimrod, já era outro nome. E assim foi indo, né? Na Suécia tinha um nome também, e assim foi por diante. Quando chegou, né, no século IV, que o imperador Constantino, que era devoto da Igreja Católica, o que ele fez? Ele pegou e mudou os nomes. Em vez de ser Tamuz, Samires, ele pegou o nome de Tamuz e colocou Jesus, pediu-se para colocar o nome Jesus e Samires, Maria. Foi daí que começou a surgir a ideia do nascimento de Jesus Cristo. Vocês estão entendendo a história? Vocês estão entendendo como é que o negócio é meio confuso para confundir a gente? Aí, o que eu quero dizer para vocês, daí do século IV para cá, foi que começou a se firmar Tamuz, chamando Jesus, né? E Samires, chamar Maria, passaram a chamar, né? E começaram a criar seu presépio, e assim por diante, para, né, tipo, maquiar o negócio. Mas, a verdade é que é uma adoração, para simbolizar, para simplificar tudo, essa festa era uma festa para adorar Tamuz, porque ele era o Deus chamado Príncipe dos Céus. Amém? Então é só para você entender. Aí eu quero chegar a uma conclusão com você nesta noite. Quero que vocês entendam. Eu não estou aqui para criticar ninguém, não estou aqui para criticar a religião de ninguém, não estou aqui para criticar quem põe árvore, quem deixa de pôr árvore, quem acredita em Papai Noel. Eu só estou aqui passando aquilo que nós aprendemos, irmãos. Aí vai de cada um, entendeu? Vai de cada um. Se a pessoa fala assim, vale a pena eu ficar lá meia hora, 40 minutos na fila para tirar foto com o Papai Noel? Amém. Eu não vou te opor a isso, não vou se opor contra isso. Eu só estou passando para vocês a realidade da história. Que muitos, não tem nada a ver. Sim, tem a ver. Aí foi daí que eles começaram a fazer o quê? Para o negócio ficar mais incrementado, o que eles começaram a fazer? Começaram a colocar velas, né? Acender velas, acender as luzinhas, né? Pastor, a luzinha é pecado? Não, a luzinha não é pecado, porque eu tenho luz na minha casa. Tem lâmpada aqui, eu tenho uma aqui, tem uma em cima de mim, tem outra aqui em cima, né? Para clarear o ambiente. Isso não é, a lâmpada não é o pecado. Você está entendendo? Mas começaram a se colocar para incrementar mais, para o negócio ficar mais chamativo, mais atraente. Quanto mais ficando, mais coisas colocasse, mais escondido ia ficando a história. Por isso que hoje nós estamos trazendo um pouco da realidade da história para você. O significado, que a adoração primeiro está sendo para Tamuz. Você está entendendo? E o Papai Noel é para enganar as crianças, é para tirar o foco de Jesus Cristo, né? De Jesus Cristo, como na Páscoa. O foco da Páscoa qual que é? O coelho e o ovo. E Jesus fica na onde na história?
É isso que eu falei para vocês, que eu até dei um exemplo. Vamos supor, eu estou fazendo aniversário. Eu compro o bolo, compro a carne, faço churrasco, meus filhos, minha esposa, vai comemorar com o outro. Peraí. E onde fica, né? Aonde fica aquilo que a gente fala, o amor, que a gente fala assim, consideração. Você está entendendo? Não estou aqui para criticar. Eu quero que todos entendam. Eu sei que tem pessoas que estão nos assistindo aí, né? Não estou aqui para criticar ninguém. Estou aqui só para te orientar. Nós, como pastor, a gente temos obrigação de te ajudar e te orientar. Então, nós estamos orientando. Que lá no passado, essa festa, esse ritual aí, todos que eles faziam, era chamado uma festa pagã. Então, assim, né? Cabe a cada um. Pastor, amém. Eu só estou te passando aquilo que eu aprendi. Entendeu? Porque é uma festa maquiada, um negócio que é para tirar o foco. Né? Então, se nasceu Jesus, por que, né? E aí, começou-se lá na época das orgias, bebida. E por que no Natal tem champanhe? Você está entendendo? Só para a gente entender o negócio, entendeu? Que é para a pessoa encher a cara mesmo e esquecer. Deixa para lá. Que Jesus, o que? O negócio, né? Não estou julgando ninguém. É só para vocês entenderem. Que na época lá, que Nimrod era vivo, principalmente na cidade de Nínive, ele deitou e rolou lá. Fez o que, né? O que o cão ofereceu para ele, né? Tirar a vida das pessoas e das crianças. E o foco, irmãos, é mesmo mexer com as crianças. Porque mexendo com as crianças, os adultos vão se prostrar, entendeu? E o intuito é tirar a mensagem verdadeira, que é Cristo a salvação. Vocês estão entendendo? Então, assim, eu fiz aqui uma anotação, meio que rápido, né? E na época que começou mudança de num país eles chamavam o nome, nessa época se chamou sincretismo, que foi o quê? Mistura de religiões. Começou-se a mistura de religiões, você está entendendo? Que vem até os dias de hoje, cada um tem uma forma, cada um acredita de um jeito, vocês estão entendendo, né? Só para os amados, né? Os amados irmãos, as amadas irmãs, entenderem, irmãos. Nós não estamos aqui para criticar ninguém, não estou aqui para criticar A, B, C, se você tem esse costume de colocar pinheiro na sua casa, luzinha e tal. Sem problema, eu estou aqui para te orientar, entendeu? Não vou falar, só para a gente entender o significado. Que o significado lá atrás, só para a gente entender o quê? Que lá atrás era uma festa pagã. Se oferecia-se presentes, né, para o Deus Tamuz, né, que era chamado príncipe dos céus. E Nimrod, o Deus Sol, que eles acreditam até hoje, né? Até mesmo no hemisfério norte, que diz que o Papai Noel sai de lá, porque eles dizem que o Sol lá, né, nessa época, começa a aquecer, e o Sol aquecendo, né, vai dizer que o Nimrod voltou à sua ativa, voltou a fazer o que tinha para ele fazer de novo, que agora ele é bonzinho, agora ele não faz mais maldade, agora ele é bonzinho, né? Tudo isso para maquiar toda a maldade do camarada. Começando lá de trás, matou o pai e casou com a sua própria mãe. E sua mãe também teve um caso por fora que veio nascer Tamuz. Então, para vocês entenderem, nós temos que tomar cuidado com esses tipos de coisas. Amém? Às vezes as pessoas não querem, né? Ninguém quer, assim, a gente corre, né? Para alguém, o pastor está falando coisa que não está. Não, é só você dar uma pesquisada, procura dar uma pesquisada, que você vai ver, você vai entender. Que nem diz assim, teve pessoas que falam assim, quem criou o Papai Noel foi a Coca-Cola. Não, o Papai Noel foi a Coca-Cola pegou ele como um símbolo, né, do Natal para fazer a sua propaganda, mas não foi a Coca-Cola que criou o Papai Noel, e sim veio lá da criação de Nimrod, entendeu? Veio da criação dele, foi ideia dele de pegar o símbolo desse senhor que fazia bondade, caridade, ele chamava-se São Nicolau. Segundo vai dizer alguns estudos, diz que ele fazia parte da Igreja Católica, ele era agora eu esqueci, me fugiu a memória agora, né? Ele era
fazia parte da Igreja Católica, ele tinha um coração muito bom. Aí, para Nimrod, né, abafar que ele era o perigosão, falar, peraí, eu vou, né, inspiraram isso aí e trabalharam em cima disso, para cada vez mais. Então, conforme depois do século IV para cá, começaram a incrementar mais um negócio. Não, vamos acrescentar, né, luzinha, vamos acrescentar as velas, né? Aí começaram a se criar a guirlanda, né? Guirlanda, criaram a guirlanda. A guirlanda, o significado dela é uma aliança. O significado da guirlanda é Samires, Nimrod, Cã e Tamuz. Entendeu? Os quatro, a aliança dos quatro em volta disso. É isso que significa a guirlanda. Entendeu? E o pinheiro significa o altar que foi oferecido a Tamuz para oferecer as oferendas a eles. Oferecia oferenda a ele, colocava presente lá, pendurava-se, né, as bolas lá, que, né, as grandes, as pequenas, simbolizando crianças, simbolizando, né, vidas, pessoas que, né, e assim por diante. Vocês estão entendendo? Só para a gente entender, irmãos. Eu não estou aqui para criticar você. Você que sabe, você que vê aí. Se você, né? A Bíblia diz assim: conhecereis a verdade vos libertará. Então, nós estamos passando aquilo que nós aprendemos. E que a gente vê que tem uma coisa que não tá certo. Não tá, toda vez que tem uma data comemorativa de Jesus, tem um outro personagem no meio. Espera aí. Ou comemora-se um ou comemora-se o outro. Então, pera lá. Então, alguma coisa está errada aí. A gente não precisa, irmão, ser tão estudioso assim dentro da Bíblia para a gente... É só você parar para analisar. Pera aí. Se fala-se que é o nascimento de Jesus, né, o Natal, o nascimento. E por que tem um senhor pelo meio que diz que ele faz, né, bondade? Interessante que ele só aparece, diz que o Papai Noel só aparece de madrugada, quando as crianças estão dormindo, que as crianças nem vê ele. Aí depois cresce... não é verdade. Aí, para fazer o quê? Uma confusão na cabeça das crianças. Então, irmãos, que nesta noite, né, nós, né, hoje foi mais assim um ensinamento, que nós possamos ter, né, pedir para Deus a misericórdia, né, para que Deus entre de misericórdia de nós. Agora eu vou falar para você, pastor, eu posso me reunir com a minha família? Pode não, você deve. Você deve se reunir com a sua família. Se reúne lá, mas você já fique sabendo, já está sabendo, né? Porque, na realidade, ninguém na hora, nem se você for perguntar hoje, o que é o Natal? Muita gente nem sabe o que é o Natal. Nem sabe o que é o Natal. Por quê? Porque está acostumado, já foram, né? Já se acostumou àquele negócio, comer, trocar presente, tal, assim. E por isso, por aí vai. Né? Não que eu estou criticando, quero que você entenda. Não estou sendo crítico ao ponto de ser, né, radical. Não pode, não. A sua família vai se reunir? Se reúna lá. Você pode não, você deve se reunir com eles, você deve mostrar que você tem a luz de Cristo na sua vida, mas já fique sabendo que a festa, né, o que estão fazendo aí, não é o verdadeiro aniversário de Jesus Cristo. E sim, é uma comemoração que vem lá de trás, né? Vem lá de trás, trazendo o simbolismo, não de Jesus, e sim de Tamuz, né, que depois foi passado a chamar Jesus para dar uma maquiada, e do Papai Noel. Pronto, acabou. E por isso, passa o dia 25, acabou, ninguém mais fala mais nada, e por fim acabou. Entendeu? É só para a gente entender um pouco, irmãos, a história. Entendeu? Por isso que é bom a gente dar uma pesquisada, né? Eu queria falar aqui para os irmãos, eu não quero ser o dono da verdade. Eu não sou aqui o dono da verdade. Simplesmente eu aprendi uma coisa, irmãos. O que a gente aprende, eu gosto de passar para os irmãos. Porque outra hora também eu não tinha entendimento, outra hora eu não sabia. Pois a gente foi pesquisando, vai criando-se dúvida na nossa cabeça. Mesmo a gente sendo adulto, vai criando dúvida. Peraí, você começa, né? Você começa a ver umas coisas que não... Peraí, não tá batendo. Será que é verdade mesmo isso? Por isso que é bom a gente pesquisar. Por isso que Jesus disse assim, errais por não conhecer as Escrituras. E tem coisa que não está claramente dentro da Bíblia. Você tem que procurar em outras fontes, você tem que procurar pesquisar para você ver, né, o símbolo, né? Então, assim, que nem a questão do pinheiro. Lá em Deuteronômio,
era proibido colocar pinheiro na beira do altar. Então, cada um entende da forma que acha, entendeu? Nós estamos aqui para explicar o que está acontecendo. Então, para resumir tudo, considerava-se uma festa pagã, né? E nós que conhecemos a verdade, nós vamos fazer mais parte do paganismo. Quando a gente não conhece a verdade, aí é uma coisa, mas nós conhecemos a verdade. Amém? É só para os irmãos entenderem um pouco, né? Tem muitas outras coisas, né? A gente tem que pesquisar muito mais, né? E a história profunda, né? Somente lá tem algumas histórias que falam, né? Lá na Suécia, que o Papai Noel andou fazendo umas coisas erradas também, né? Tudo coisas que vêm de Nimrod. Nimrod. Entenda bem, Nimrod foi muito ruim. O cara foi tão ruim que ele matou o próprio pai para casar com a própria mãe. Olha que coisa maligna, né? Então, depois ele quis mostrar que ele era bonzinho. Depois ele virou o Deus Sol. O negócio é esse. Entendeu? Aí, segundo vai dizer que a gente vai, né, fazer a mitologia vai entender isso como que ele fosse o próprio inimigo, o próprio diabo, a mãe, né? Ele, o próprio demônio, né? Ele, como se diz assim, o profeta, a mãe Satanás, ele é o profeta e o filho o demônio. Que quis dizer que Satanás também é trino. Como tem Pai, Deus Filho, Jesus Cristo e o Espírito Santo, o demônio, o diabo também é trino também. E isso é um simbolismo também de Samires, Nimrod e Tammuz. Esses três também simbolizam também o satanismo. Então, é só para a gente ficar por dentro da situação. Amém? Agora, pastor, aí é com você. Você que sabe, você que vê se você, né, quer continuar fazendo aí, colocar árvore de Natal, fazer, né? Aí é com você. Quiser continuar, colocar guirlanda, vou lá no shopping lá, tirar foto com o Papai Noel. Aí é com você, eu não tenho nada a ver com isso. A minha parte é te orientar. A nossa parte aqui é te ajudar naquilo que for necessário. Agora, cabe a cada um pegar a sua parte, cabe pegar o que cabe a você. Amém? Não estou aqui criticando, quero já de antemão, não estou aqui criticando, não estou aqui falando que tá errado, que não sei. Não, só estou te explicando a verdade, né? O que realmente tem por detrás da história que talvez ninguém nunca te falou, ou se te falaram, talvez falar de uma forma totalmente meio que por cima para você não entender, né? E também aqui, como eu disse para vocês, eu não estou aqui querendo ser o dono da verdade, e sim, quero só simplesmente passar aquilo que nós aprendemos, bem? Isso eu já venho pesquisando já há um tempo, desde quando, antes de eu casar com a minha esposa, já pesquisava, eu ensinei muito meus filhos, eu tenho um filho já de maior, tem 21 anos, se ele quiser acreditar em Papai Noel, aí ele já sabe da verdade, não estou criticando, né? Mas tem um outro de 9 anos que a gente já explicou a história, né? Que se eu tiver que comemorar, eu vou comemorar o quê? Jesus Cristo, porque ele é o meu irmão mais velho, né? Como diz um pastor, e ele é o meu salvador. Papai Noel não pode fazer nada por mim. De repente ele pode trazer um presente aí que passou 5 minutos, quebra-se, né? Só para os irmãos entenderem, amém? Hoje foi mais assim uma noite de ensinamento, mas assim, eu quero desejar para você boas festas, amém? Domingo é Natal, né? O pessoal vai estar reunido, a família vai estar reunida, se reúna mesmo, você deve se reunir com a sua família, isso não, porque não, vai lá, se reúna, participa, amém? Faça a sua parte como um cristão, como uma cristã, e o nome do Senhor vai ser glorificado na sua vida. Amém? Eu creio que ficou claro para os irmãos. Eu não quero assim entrar muito a fundo também. Também é mais assim a história, só para a gente entender mais o contexto e o texto da história mesmo, o conteúdo, melhor dizendo, da história, é isso aí. Tá? Não tem assim... Tem algumas pessoas, se você for pesquisar, tem algumas pessoas que vão um pouquinho mais profundo, mas no fim você vai ver que o conteúdo é o mesmo, né? O conteúdo é o mesmo. Essa é a história. Amém? Que Deus abençoe sua vida. Vamos estar orando pelo ato profético, mas eu quero liberar uma palavra profética na sua vida nesta noite. Amém? Que você venha pegar esse ensinamento para você e passe para as pessoas, irmãos. Passe para as pessoas. Amém? Pessoas, né?
E a gente temos que saber da verdade, né? Temos que saber o que está por trás das coisas, o que está por trás da cortina, né? Se fala que é, né, nascimento de Jesus, então por que tem outro personagem? Por que tem outra pessoa? Saber por que disso, né? Irmã Marta, obrigado pelo ensinamento. Amém. Que Deus abençoe, irmãos. Eu creio que ficou claro para os irmãos, mas eu quero deixar mais uma vez claro para os irmãos. Cada um entende da forma que você achar por bem, tá? Não estou aqui dizendo para você que você deve fazer, que você não deve fazer. É só um ensinamento. É só para a gente, né, ter a certeza do que está por detrás de tudo isso. Amém? Porque o foco é o quê? Deixar, quanto mais se esconder Jesus para as pessoas, principalmente para as crianças, melhor é, né? A ideia é essa, do inimigo, esconder das crianças que o Papai Noel não existe, quando a criança cresce, o Papai Noel diz, então também, Jesus também não existe também. E isso fica, né, na mente das crianças. Amém? Eu quero orar por você, eu vou orar pelos pedidos de orações, mas eu quero liberar uma palavra, antes de orar, eu quero liberar uma palavra profética para você. Estava orando, falando com o Senhor, e lá vem Deus falando comigo nesse final de tarde, estava falando com Deus, e Deus trouxe a palavra aos nossos corações sobre o Salmo 46, o versículo 10. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Este salmo nós já trouxemos ele aqui, mas essa palavra está sendo liberada para alguém nessa noite. Aquieta o teu coração, aquieta a tua alma, porque Jesus está chegando aí para resolver algo por você. Pera lá, talvez você está dizendo assim, pastor, está chegando no final do ano, foi muito falado que Deus ia fazer. Ei, pera lá, o meu e o teu tempo não é o tempo de Deus. Mas eu estava orando e o Senhor falou que tem hora para alguém aí que está chegando, a tua hora está chegando, o teu momento está chegando de Deus fazer algo por você. Tem Deus aí para entrar e fazer, aleluia, mover ao teu favor. Você pode dizer assim, pastor, está acabando o ano, mas espera lá, o meu tempo não é o seu tempo. Quando Ezequias estava preocupado, Deus falou, espera lá, aquieta o teu coração, porque eu quebro o arco do forte, eu corto a lança. Você está entendendo? Então recebe esta palavra nesta noite, em nome do Senhor Jesus Cristo. Eu estou liberando uma palavra profética, uma palavra de vitória para você, uma palavra que Deus está entrando, quebrando cadeias, te libertando, entrando e fazendo algo ao seu favor. Toma posse, receba em nome do Senhor Jesus Cristo. Aquieta o teu coração, aquieta a tua alma e tu saberás que Deus está trabalhando ao seu favor. Amém? Toma posse. Receba em nome do Senhor Jesus Cristo. Coloca aí a garrafinha com água, né? O copo com água. Eu vou estar orando aqui pelos pedidos de orações. Os irmãos colocando, eu tomo posse, glória a Deus. Isso, toma posse, amém? Hoje foi assim, né? Para a gente estar passando esse ensinamento para os irmãos. Mas isso não quer dizer que nós deixamos de ministrar a palavra do Senhor nessa noite ao seu favor. Recebe esta palavra aí, toma posse, porque o Senhor, ele é fiel. Amém? Tem providência de Deus, tem Deus chegando aí para fazer algo glorioso, amém? Estava falando com Deus no particular, aí eu senti hoje, eu falei para minha esposa, eu senti hoje Jesus pertinho de mim. Eu só não vou falar o que ele falou, porque é só eu e ele. Amém? Não estou sendo egoísta não, mas a mesma unção que você respeita, a mesma unção que você respeita em minha vida, é a mesma unção que está te atraindo nesta noite. Toma posse desta unção. A unção que despedaça o jugo, a unção que quebra o embaraço, a unção que desfaz a obra da feitiçaria, macumba, umbanda, quimbanda, magia negra. Aleluia. Esta é a unção que está sendo derramada sobre a sua vida. Receba em nome do Senhor Jesus Cristo. Vamos orar. Eu vou apresentar as causas, vou apresentar o copo com água e vamos apresentar aqui, o ato profético aqui, as chaves na mão do Senhor. Deixa eu orar pelas causas aqui e depois eu quero apresentar o ato profético. Amém? Deus, aqui está, Senhor, essas causas, meu Deus. Ó Pai amado, está essa peça de roupa aqui, Senhor. Entra por libertação, transformação. Faz a tua obra, faz o teu agir, o teu efetuar. Ó meu Deus, vai entrando nessa noite, vai quebrando toda a potestade maligna. Tudo aquilo, meu Pai, que o inimigo lançou, toda amarração, todo impedimento, todo embaraço que venha cair por terra na vida dos teus filhos. Ó meu Deus, vai visitando, meu Pai, as peças de roupas, vai visitando, Senhor. Ó Pai, essas fotografias, Senhor, visita os currículos, a carteira profissional. Visita, Senhor, nesta noite, Senhor, a causa que está na justiça, a causa que está, Senhor, nas mãos da
justiça, faz o teu agir, faz o teu efetuar. Ó meu Deus, neste momento, Pai, eu quero apresentar o ato profético nas tuas mãos. Ó Pai, o ato profético, meu Pai, que eu quero profetizar na vida dos teus filhos, das tuas filhas, Pai. Portas abertas, Senhor. Eu quero profetizar, Senhor, portas abertas, Senhor. Quero profetizar uma casa, um veículo, Senhor. Ó meu Deus, entra, meu Pai, onde nós não podemos entrar, faz aquilo que nós não podemos fazer. Em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai. Ó Deus, que essas chaves possam simbolizar a bênção, a vitória na vida dos teus servos, para a honra e glória do teu santo nome. Ó meu Deus, eu apresento, Senhor, este copo com água, Senhor. Põe uma gotinha do teu sangue, Jesus amado. As garrafinhas com água também, visita, Senhor. Põe lá, meu Pai, uma gotinha do teu sangue, que ao ingerirmos nós possamos ser curados, meu Pai. Ó meu Deus, liberto de dores, meu Pai, que incomoda, Senhor. Visita nessa noite, meu Pai, vai curando, vai libertando, Senhor. Vai fazendo o teu agir, meu Pai, para a glória do teu santo nome. É que eu peço para ti e te agradeço, em nome do Senhor Jesus Cristo, amém? Quiser tomar seu copo com água aí, pode tomar. Quiser passar na enfermidade, passa aí, irmão Ronaldo, no joelho aí, para Deus queimar esta enfermidade, o nome do Senhor ser glorificado para a honra e glória do nome santo do Senhor. Toma posse, porque o Senhor está chegando aí. Há uma preocupação, sim, está chegando o final de ano, está chegando Natal, né? Às vezes você está olhando, fulano vai estar com roupa nova, mas espera lá, a sua hora está chegando também, viu? A sua hora está chegando para a glória do Senhor. Semana colocou aí, amém? Isso, vai tomar posse, porque, irmãos, nós estamos encerrando um ciclo. Final de ano é encerramento de um ciclo. Deus está falando muito sobre isso. Pode ter certeza que o ano de 2023, portas vão se abrir na sua vida. Deus já está começando a partir deste ano. É como Deus está trabalhando devagar na sua vida. Mas isso já está começando a engrenar para você entrar o ano debaixo da bênção do Senhor. Eu, como servo e ministro do Senhor, eu profetizo, eu ministro isso na sua vida, que o ano de 2023 será um ano de bênçãos e de vitória sobre a sua vida, em nome do Senhor Jesus. Amém? Que Deus abençoe. Segunda-feira nós estaremos aqui, né? Estaremos aqui pela live, orando, intercedendo, trazendo uma palavra para os irmãos. Nossa última live desse ano será no dia 28, na quarta-feira, nós estaremos aí também, para a glória do Senhor. Amém? Nós estaremos orando, agradecendo ao Senhor por mais esse ano, fechando o ano aí na presença do Senhor. E dizendo aos irmãos que dia 2, né, dia 2 de janeiro, a gente começa o mover profético para a glória do Senhor. Amém? Confesso para os irmãos que está me dando assim, cada vez que eu oro em cima desse propósito aí, está me dando uma alegria. Eu sinto que Deus vai fazer coisa gloriosa. E quero dizer para vocês também, no dia 2 a gente começa um jejum. Serão 12 dias de jejum e 12 noites de mover profético. Olha, 12 dias de jejum, durante o dia nós estaremos de jejum e à noite nós estaremos no mover profético. Então não perca, irmão, não perca. Faça de tudo para você não perder, irmão. Amém? Porque eu quero que cada dia vai ser liberada uma palavra profética para cada mês, irmãos. E pode ter certeza que vai ser um ano diferente na sua vida. Amém? Pode já começar a contemplar, que vai ser um ano diferente, vai ser um ano de vitórias na sua vida. Você passou muitas lutas esse ano, parece que você não ia nem chegar no final do ano. Mas Deus te sustentou e agora é um tempo novo, é um momento novo que Deus quer fazer na sua vida. Amém? Que Deus abençoe. Então, nós estaremos a partir do dia 2 até o dia 13. Até o dia 13, nós estaremos fazendo um mover profético para a glória do Senhor. Eu quero ver Deus trabalhar na sua vida. Eu quero ver você regozijar na presença do Senhor. Você chegar aí e contar que Deus abriu porta, que a vitória chegou na sua vida, que a cura chegou, que a bênção que você precisava, necessitava, chegou sobre a sua vida. Amém? Só peço aos irmãos, estejam orando por nós. Amém? Estou já, bem cansadinho, mas ainda tem amanhã, tem sexta e tem sábado ainda para nós guerrear e o nome do Senhor ser glorificado. Mas eu peço a vocês, ore por mim, ore pela minha esposa, pelos meus filhos, para que Deus venha nos dar graça para nós estarmos aí fazendo esse mover profético aí. Eu vou estar na brecha por vocês aí. Amém? Semana que vem nós estaremos fazendo o último jejum do ano. A semana que vem vai ser só um dia, tá? Aí eu falo para os irmãos lá no grupo, ou ponho aqui, né, no status, nos stories, né, melhor dizendo, e o dia que a gente vai fazer, né? Eu quero agradecer a Deus, porque só a eternidade vai explicar o que Deus faz. Foram lutas, mas só a eternidade vai explicar o que Deus fez para a glória do Senhor. Amém? Vamos agradecer ao Senhor, quer dizer, já oramos, vamos só
implementar a bênção apostólica. Eu creio que os avisos são esses, né? E quero dizer para vocês, a agenda está aberta para a gente já começar a fazer os cultos nos lares depois da segunda semana de janeiro, tá, irmãos? Aí a gente já estaremos, né, se os irmãos quiserem já entrar em contato conosco, já está marcando, pode já estar marcando aí que a gente vai já estar com as agendas abertas. Amém? Que Deus abençoe. Não esqueçam, quem não é inscrito lá no canal, se inscreve no canal. Quem não nos acompanha lá pelo Instagram, passa a nos seguir pelo Instagram, que vai ter muita coisa boa também chegando lá pelo Instagram. Amém? Esses dias, como eu falei para vocês, está bem corrido para mim devido ao meu trabalho, mas assim que nós tivermos uma folguinha, nós estaremos lá para a glória do Senhor ali, guerreando também por aquele canal, porque eu creio que vai ser bênção na vida de todos. Amém? Que Deus abençoe, que você possa ter um restante de semana abençoadíssimo para a glória do Senhor. Eu quero impetrar a bênção apostólica sobre a sua vida. Que a graça de Jesus, o amor de Deus Pai, as consolações e a comunhão do Espírito Santo seja com todos vós e toda a igreja diga amém, receba, que você venha ter uma noite de paz, uma noite de bênção, um restante de semana abençoado e aproveite, amém? Vá lá, curta, faça a sua parte e a bênção é sobre a sua vida. Deus abençoe e fiquem todos na paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém?